Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live. Estamos aqui para conversar hoje com o Dr. Dino Rangel de novo. E a gente já está entrando, está avisando para o pessoal. Vamos entrando, gente. Daqui a pouquinho o Dr. Rangel vai estar aqui conosco falando sobre a ansiedade e a depressão na terceira idade. É um tema, assim, muito importante. E aí, ó, ele acabou de chegar, eu vou aqui, vamos aqui, deixa eu ligar para ele aqui. Opa, vamos lá. Oi. Tudo bom, Fátima? Boa noite, Fátima. Boa noite a todos. Tudo Obrigado. bem? Tudo bem, sim. Para mim é um prazer enorme nós estarmos aqui essa noite, né? É gratificante demais. E eu só tenho a agradecer, né, cada vez mais pelo convite. O pessoal está chegando aqui agora também. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas, tá certo? Para mim é um prazer enorme, querida. Um prazer nosso de estar com o senhor, estar contigo. A Neuza Maria. Oi, Neuza, tudo bom? Ela é uma psicóloga, ela é escritora, ela tem um trabalho lindo sobre o projeto, acho que é Não Me Toque. Nossa, ela tem um trabalho lindo aqui em Brasília. Um beijo, eu sou apaixonada pela Ana, pela Neuza e pela Ana Prazer, também. Prazer, colega de profissão aí, né? Vai ser um prazer enorme trocar aí. Crescermos cada vez mais. Mulheres. São duas mulheres muito importantes, que a Ana Lu, ela faz um trabalho nas empresas e faz um trabalho também de autoestima das pessoas. E a Neuza, que é uma psicóloga, assim, também mesmo companheira sua, e ela trabalha também nas periferias e é escritora, é maravilhosa. Enfim, são duas mulheres maravilhosas. Prazer enorme conhecer as duas. Isso, aí a gente vai cumprimentando, as pessoas vão chegando. Boa noite, Fábio. E as pessoas vão entrando. Vamos conversando aqui, porque, né, tá todo mundo muito ansioso com a sua palavra, viu? E a gente vai... Você está me ouvindo bem? Você está me ouvindo bem? Sim. Do outro lado? Consegue me ouvir também? Consigo, tranquilamente. Consegue me ouvir também? Tá. O pessoal que está em casa também consegue nos ouvir bem, tanto a mim quanto a Fátima. Sinalizem para a gente também, por favor. É bom, né, Fátima? O pessoal que está em casa, sinalizem para a gente, tá certo? O tom da voz, o volume, né? Para que a gente possa aí da melhor maneira possível. Eu baixei um pouquinho aqui porque eu tenho um tom de voz já alto, porque eu sou professor também, né? Então, a mania de dar aula para alunos muito distantes. Então, eu já vou falando alto aqui. Pode deixar do jeito que estava, que tá bom, viu? Do jeito que estava, fica certo. Bem... Que ótimo. Até porque depois vai ser passado em sala de aula e aí os meninos, as pessoas têm que aumentar o máximo, então o alto fica bom. Verdade. Então, doutor, uma vez que eu sei que são muitas tarefas aí, mas as pessoas pediram muito, aquela última live que nós fizemos sobre ansiedade e depressão para as crianças, né? Nas crianças, sim, ficaram perguntando e pedindo que você falasse sobre no adulto e na terceira idade. Aí nós delimitamos hoje a terceira idade, né? Que é uma coisa que está muito comum e que não se fala também, não é isso? Então, eu queria começar contigo a nossa conversa falando qual a diferença entre depressão e ansiedade. Muito bom. Mais uma vez o pessoal que está chegando, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Querida, essa pergunta é interessante. Primeiro porque nós temos dois grupos, né? A ansiedade, ela vai trabalhar com a expectativa.
né? A Fátima, de repente, está para receber um livro, um presente, está para receber uma ligação da livraria que, de repente, quer contratar, né? Lá em Portugal, por exemplo, o trabalho da Fátima. Então, a Fátima vai ter uma expectativa para esta ligação. Isso está ligado ao campo da ansiedade. Tá? Eu estou falando de forma bem prática, Fátima, para que todo mundo possa compreender. Tá certo? A ansiedade é algo natural do ser humano. Todos nós podemos ter ansiedade. O problema é quando a ansiedade ela se torna extrema. É quando ela começa a incomodar psicologicamente o ser. Daqui a pouco eu vou falando alguns sintomas. A depressão está relacionada diretamente ao transtorno depressivo, está ligado ao humor. É caracterizado pelo baixo humor, pela tristeza, pela apatia, pela anedonia, falta de vontade em expressividade. Por exemplo, vamos supor que esta livraria de Portugal, né, ela não ligasse no dia que Fátima estivesse esperando. A Fátima pode ficar um pouco triste. É normal, ela estava na expectativa de receber a ligação. O problema é se a Fátima, por um tempo expressivo, Fátima, 1 semana, 2 semanas, ficar triste, isso começar a diminuir a vontade de comer, de fazer algo, de se expressar, de sair, de ver pessoas. Se essa tristeza da Fátima ela for expressiva, de forma a afetá-la em outras áreas de sua vida e fazer isolá-la, aí isso pode caracterizar, sim, uma vida de depressão. Então, a ansiedade está no grupo da expectativa sobre algo. E quando ela começa a atrapalhar, é patológica. A depressão vai se caracterizar por um conjunto de fatores que abatem o ser humano por um período de tempo mais expressivo. Ou seja, a tristeza, Fátima, é normal. Sorrir, chorar, sentir tristeza é um sentimento, uma emoção que é natural. Todos nós sentimos. É importante deixar isso claro, Fátima. A tua pergunta é importante porque todo mundo pensa assim, ó, Fátima está triste. Será que ela está depressiva? Ou seja, as pessoas já associam que a tristeza é depressão. Não é assim, ok? É um sentimento, é uma emoção comum do ser humano. O problema é o tempo e, a partir do momento que ela começa a afetar a vida psicológica ou biopsicossocial do ser humano. Muito bem. Eu gostaria de pedir para o senhor de deixar alto o som, porque para mim está chegando um pouco baixo mesmo. Então, aumenta aí, que eu gosto da sua voz clara. E queria pedir, agradecer a todo mundo que está chegando e já dizer que quem quiser fazer alguma pergunta, já vai adiantando as perguntas, que depois a gente baixa o timeline aí e vai ler os comentários de vocês, tá bom? Porque o tempo é curto e todo mundo quer falar. Então, vamos adiantando as perguntas, tá bom? À vontade, querida. O que eu quero dizer, então, a diferença da depressão e da ansiedade é que a ansiedade ela é uma coisa passageira, não é isso? A ansiedade não é que... no termo da expectativa, se você recebe aquilo, fica naquele momento. Pode ocorrer mais vezes, vai ocorrer sempre, porque o ser humano sempre vai ter uma expectativa sobre algo. Freud diz claramente que nós, seres humanos, somos seres da falta. Nós vamos buscar uma completude sobre algo. Agora, o problema da ansiedade é quando ela se torna um transtorno. Aí ela se torna permanente. Ela se torna... A pessoa está na expectativa, só pensa no amanhã. A conta de luz vai vencer daqui a 3 dias, mas eu já estou sem dormir pensando nessa conta de luz. Ou seja, eu estou antecipando um sofrimento que não é real. Ele não é real, ele não é do agora, entende? Mas eu já antecipo o sofrimento. Aí vai caracterizar a ansiedade em termo patológico. Muito bem. Doutor, com o envelhecimento, o idoso pode se ver diante de uma série de dificuldades, né?
doenças, limitações motoras, solidão, apatia, não necessariamente por causa da depressão, mas pode ser devido às dores. Ele muda toda a forma dele de viver, não é isso? Então, quando vai chegando a terceira idade, tudo na vida vai mudando. A pessoa perde toda aquela força que teria na fase, vamos colocar na fase do meio, a fase adulta. E aí eu pergunto aqui, quando somados todos esses fatores, né, doença e tudo mais, o que pode desencadear uma carga emocional bastante pesada? O que o senhor poderia dizer com isso? O que o senhor poderia dizer para essas pessoas que estão começando nessa fase agora? Que estão entrando na terceira idade ou que já estão na terceira idade? Muito bom. Um querido aqui fez uma pergunta aqui. Só passou o nome. Desculpe, meu querido. Eu acho que foi, não sei se foi Fábio, o nome do rapaz. Ele disse assim... Neto, isso. Boa noite. Primeiramente... Quero parabenizar vocês por explicar um assunto tão sério como esse. E aproveitar, gostaria de saber qual a diferença entre depressão e tristeza. Certo. Neto, eu não sei, o Neto é daí de Brasília? Eu não sei se o Neto é de Brasília. Neto é de Brasília. É isso, o Neto isso. Neto, vamos supor que você seja um torcedor do Brasiliense. Opa! Vamos supor que você seja torcedor do Brasiliense. Um exemplo. E aí o Brasiliense leva uma goleada do Gama. Eu não sei se ainda existe o time de futebol Gama, mas eu sei que existia. Ainda existe. Vamos supor que o Brasiliense levou a surra do Gama. E aí você é um torcedor fanático. E aí, de repente, você ficou triste, porque você não esperava essa derrota do Brasiliense. Tristeza é um sentimento ou uma emoção momentânea de baixo humor, mas que não vai implicar em uma mudança brusca de comportamento por longo tempo. É diferente, por exemplo, se algum torcedor, amigo do Neto, também torcedor brasiliense, muito próximo a ele, é só uma hipótese, tá, Neto? Deus o livre, né? Mas só um exemplo. É só uma hipótese. Vamos supor que o Neto perdesse esse amigo ente querido, entende? Então ele perde, é uma pessoa muito próxima a ele, né? E aí, de repente, ele sente uma tristeza que pode durar 1, 2, um mês, porque era muito amigo dele. O problema aí, Neto, é se essa tristeza perdurar por muito tempo e levar você a pensamentos negativos expressivos, levar você a falta de vontade de mais nunca ir para o estádio de futebol. Eu mais nunca vou ver um jogo do Brasiliense porque perdi meu amigo torcedor. Falta de comer, falta de desejo. Ou seja, quando os sentimentos negativos se estabelecem com mais força e mais intensidade e mais constância de tempo, nós podemos caracterizar como um traço depressivo. Ou seja, o time perder é uma emoção momentânea, tristeza. Agora, o luto, ele é natural. O problema é quando o luto, quando a perda me faz patologicamente deixar de viver. Aí eu caracterizo como depressão. Espero que tenha ficado claro, né? Então, nós temos a tristeza comum, nós temos a tristeza patológica, e aí temos que pode acarretar depressão, e temos também a ansiedade, que pode acarretar depressão. É isso? Isso. Nós falamos até, inclusive, na nossa primeira live, acerca de um tipo de depressão específica. Lembra? A depressão ansiosa. É um dos subtipos de depressão. Falamos aqui, né? A pessoa está com a mão suando o tempo todo, a pessoa não para, fica para lá e para lá o tempo todo agoniado, sente falta de viver, isolamento. Então, é um tipo de depressão que está associada à ansiedade. A tristeza é o que... Gente, Fátima, você trabalha com criança. Eu acho que você já deve ter assistido aquele filme Divertidamente. Lembra do filme de animação? Isso, pronto.
quiser compreender, né? Quem tem criança, né? Principalmente, quem quiser compreender, assiste o filme divertidamente. Ali você vai compreender melhor como funcionam os sentimentos e emoções. Então, sentir tristeza é algo normal. É normal me entristecer e é fundamental. Ah, nordestino, coisa boa, Neto, olha aí, ó. Coisa boa, coisa boa. Então, veja, é normal sentir. Eu sou rubro-negro, eu torço pro esporte aqui e também sou atleticano, Atlético Mineiro. O Galo perdeu ontem. Eu fiquei, poxa vida, vê como é que o Galo perdeu em casa, rapaz. Então, dá aquele sentimento momentâneo. O problema é se essa tristeza, por conta da derrota expressiva, prejudicar a minha vida biológica, psicológica e social. Aí a tristeza vai se fortalecer em um traço depressivo. A Ana disse que os tempos que vivemos nos leva a ter que entender, como nunca, o tanto que o psicológico deve ser trabalhado para evitarmos problemas maiores. Com certeza. Excelente colocação. Principalmente, porque olha aí, ó, o Jacaluto Galo! Galo! É o Júlio. Esse é o Júlio. É o Júlio Lima. Muito bem, Júlio. Galo sempre, forte e vingador. Ah, já descobri então que você é galo, né? Ah, tá, muito bom. Obrigada, viu? Nós temos o Júlio. Um abraço, nós temos... abraço, forte abraço. Ana Lu, a sua nós estamos com a Shirlene. Deixa eu só agradecer aqui. Nós estamos com a Rafaele, a Shirlene, o Arthur, um monte de gente aqui, gente. A Shirlene disse muito bom. O Neto mandou dizer que esclareceu muito, né? Então, tem o Júlio, tem a Cíntia, a doutora Cíntia, que é advogada também. Então, sempre um pessoal bacana aqui hoje. Que coisa então, boa. vamos para a segunda pergunta, que foram perguntas selecionadas. Então, assim, eu comento... Todos somados, todos os fatores que... o Estuda Professor, oi, tudo bom? Que quando... Somado todos os fatores na entrada da terceira idade, o que o senhor podia dizer quanto a esses fatores que desencadeiam uma carga emocional? Né? Porque a gente vai envelhecendo e vai perdendo toda aquela coisa que tinha, né? Que, por exemplo, você não consegue mais correr do mesmo jeito, sei lá. Né? Tem gente que corre mais, tem gente que corre menos, tem gente que vira atleta, enfim. Mas o que o senhor pode dizer com isso? Muito bom. Para alguns neurocientistas, neuropsiquiatras, existe uma tendência de fortificação. Daqui a pouco eu vou chegar no comentário da Ana Lu, tá? Que é muito importante, a questão da pandemia. A pandemia tem comprometido a saúde de muitos idosos. Viu, Ana Lu? Muito boa colocação. Veja, existem pesquisas neuropsiquiátricas, Fátima, que afirmam que há uma tendência de fortificação da personalidade na terceira idade. Ou seja, como assim? Vamos supor, eu tenho 35 anos de idade hoje, tenho 35. Então, vamos supor que eu seja um cara bem alegre, distraído, que eu sou, entende? Eu sou calmo, sou alegre, gosto de brincar, distrair. Para quem não sabe, também sou professor e ensino geografia para cursinhos, então é o que eu gosto. Assim, eu sendo desta forma, tendo esta personalidade tranquilo, calmo, observador, então, segundo pesquisas neuropsiquiátricas, que quando eu chegue, Fátima, que eu passe dos 60, eu fortaleço essa forma de ser. Ou seja, a neuropsiquiatria afirma que eu vou ser um velho brincalhão. que eu vou ser um velho que vou me divertir. Então, isso é uma tendência neuropsiquiátrica. Muitas vezes, aí eu vou falar daquele pessoal que é mais fechado, que é mais cara fechada. Então, geralmente, se um jovem, um adulto, ele é mais fechado, ele é mais, como diz no senso comum, mais grosso, mais na dele, há uma tendência de fortificação para que haja aquele enrijecimento. Mas, Fátima, isso então, quer dizer assim, a tendência
Por exemplo, o meu marido, ele é um palhaço. Então, ele vai piorar. Não. A tendência é que ele seja assim, porque ele foi na adolescência e juventude. Então, é uma marca que ele vai levar para sempre. Se vai piorar ou não, vai depender dele. Mas se ele foi assim na juventude, é natural, não é que seja 100%, tá? Eu tô dizendo assim, às vezes as pessoas que são alegres, elas sofrem um trauma expressivo. Eu queria falar agora, Fátima. Muitos idosos hoje, que são mais fechados, que, no senso comum, aqueles idosos que dão fora, que têm pouca paciência, que são cabisbaixos, geralmente essas pessoas sofreram muito na vida, tiveram traumas, tiveram perdas. Então, para responder a tua pergunta, o que vai ser diferencial aí, Fátima, é na forma como a pessoa na juventude e na fase adulta encarou os seus problemas. Então, se você é jovem, se você encarou os problemas de uma forma leve, buscou ajuda, foi para terapia, foi para o psiquiatra, tentou ser resiliente, buscar amadurecimento, então isso vai levar você a uma velhice mais saudável, conforto, então, eu ia dizer tranquilo. Isso, é aí que eu ia dizer agora. Então, eu vou recomendar para todo mundo que faça terapia, que faça análise, entendeu? Porque todo mundo hoje, nesse século XX para o século XXI, todo mundo está muito sobrecarregado, independente da pandemia. Não vou nem falar da pandemia, eu vou falar das pessoas, né? Eu não estou falando nem das pessoas da terceira idade, eu estou falando das pessoas da meia idade já, né? Que, então, como você, como eu, que já a gente precisam fazer terapia. E, aliás, eu recomendo muito, viu, gente? Eu recomendo, eu faço e eu fiz, né? Sim. Mas a doutora Neuza me deu alta no ano passado, depois de muita... Eu recusei, eu não queria, mas ela disse que precisava, então eu recomendo para todo mundo. Eu tinha um preconceito e resolvi me dar essa oportunidade e foi muito bom mesmo. Eu recomendo para todo mundo, acho que todo mundo tem que ter, até diante também desse ponto de vista que o senhor está colocando agora, de que a gente pode chegar à velhice, né? Não precisa necessariamente chegar à velhice rabugento, intolerante, briguento, né? Como a gente vê muitos por aí. Eu acho que isso também deve ser um distúrbio, né? De personalidade. Isso é exatamente quando você passa por vários problemas na vida e aí você não consegue, na psicologia, nós chamamos de ressignificar. O que é ressignificar? Dar um novo sentido através da terapia. Gente, boa noite, Joelma. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Eu sou psicólogo há 3 anos e meio, mas eu faço terapia há 7 anos, Fátima. Ou seja, quando eu era estudante de psicologia do 3º período, eu já fazia terapia. Então, além de terapeuta, eu sou paciente também. Então, eu já passei por situações difíceis, faço terapia e a cada vez mais me ajuda. Então, concordo plenamente com você. A terapia, ela nos faz nos compreendermos cada vez mais. Ela nos faz nos mergulharmos dentro de nós mesmos e aprendermos a lidarmos com nós mesmos. Isso é muito importante. Então, sim, pode ser um traço de distúrbio de personalidade. Se o jovem ou adulto não conseguiu lidar de forma saudável com seus problemas. Olha, gente, para quem está entrando agora, boa noite. Receba nossos agradecimentos. Nós estamos conversando aqui com o Dr. Dino Rangel e nós estamos falando sobre ansiedade e depressão na terceira idade, mas não tem como evitar falar desses distúrbios também na meia-idade. Eu não sei se o nome é esse. O nosso assunto agora foi que eu falei, que eu lancei, que da necessidade de todas as pessoas que façam uma análise, que façam um acompanhamento, para que a gente não chegue na terceira idade com distúrbios, né? Que é rancoroso, nervoso, brigando, que tudo tem influência durante a vida toda, não é isso, doutor? Perfeito. Não é isso que a gente estava falando, só colocando a par para as pessoas que estão chegando agora.
Isso. Terceira pergunta. Qual a principal diferença entre a depressão e a ansiedade na terceira idade e a depressão diagnosticada em crianças, jovens e adultos? Excelente pergunta. Outra pergunta. Excelente pergunta. A Sociedade Brasileira de Psiquiatria, ela é muito direta. Ela é muito direta, Fátima, nesse aspecto. A grande, não é que é a maior ou a mais importante, mas a grande diferença entre a depressão na fase juvenil, na fase adulta, para a fase idosa é que na fase juvenil e na fase adulta, onde há a maior força de energia psicomotora, né, está diretamente atrelada a exatamente os sintomas que nós falamos. A tristeza, aos fatores traumáticos, ou seja, ao trauma em si. Na fase da terceira idade, está muito associada às dores físicas, Fátima. Como você bem falou no começo, o idoso, ele começa a sentir, né? Qual é o termo que eu vou falar? Não é queda, não é deficiência. Ele começa a sentir a mudança, o início de uma pequena fragilidade em seus membros corpóreos. Ou seja, a dificuldade motora, a dificuldade psicomotora, braço, o que você falou, a dificuldade de correr, a dificuldade de elasticidade, que é o que nós chamamos de inteligência sinestésica. Daniel Goleman, o cara que trouxe a teoria da inteligência emocional, ele caracteriza a inteligência corpórea como inteligência sinestésica. Então, o que acontece na idade idosa é que há uma diminuição da energia e da inteligência sinestésica. Então, isso para muitos idosos não é bem visto. Eles muitas vezes não conseguem superar. Por exemplo, eu era um grande caminhoneiro. Eu era um grande atleta. Só que quando você começa a envelhecer, você vai sentir o joelho. Você vai começar a perceber que o seu campo óptico não é mais como mais no jovem. E se ele não começar a lidar com isso, a aceitar, aí sim pode caracterizar um traço depressivo. Boa noite, escritora. Então, isso, Fátima, é o que vai diferenciar a depressão na juventude, da fase adulta para a fase idosa. A questão da mudança corpórea. Entendi. Boa noite, Ironita. Boa noite. O pessoal está entrando e a gente vai cumprimentando. É um prazer. A Ironita, ela é presidente e diretora do GAEB, Grupo de Escritores Brasileiros, do que eu faço parte. Que bom, prazer. Ótimo. Então, a diferença é essa, né? O que faz com que... A mudança corpórea, isso. A mudança corpórea, né? Isso pode começar, então, na meia-idade, né? A pessoa começa a sentir lá para 55, 60, mais ou menos assim. Porque hoje a terceira idade é mais de 60, né? Agora, para o IBGE, para o nosso, né? Não é mundial, mas para o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a pirâmide etária, que é aquela pirâmide gráfico que é colocado para diferenciar crianças e jovens, adultos e idosos, o IBGE considera a fase da idade idosa a partir dos 60, tá certo? Então, para o IBGE, na pirâmide etária, a partir de 60 anos. Quem não me vê tá errado, né? Porque você não pode aposentar com 60, então tem que mudar isso aí. Né? Então, não é para mim, a pessoa é idoso a partir do momento que ele... A partir do momento que... Para mim, idoso é com 70 anos, para lá, 75. E verdade, né? Verdade. Eu acho que... Bom... É porque o IBGE leva a maturação biológica, Fátima. Quando você chega dos 20 aos 59, o IBGE considera como mão de obra ativa. Aquela pessoa que ainda psicologicamente e biologicamente pode trabalhar. A partir dos 60,
A visão neurobiológica do IBGE e de estatística compreende que aquela fase em que a maior parte das pessoas elas começam a ter um rumo de vida diferente. Não é mais para trabalhar, mas sim para se resguardar. Então, o IBGE leva em consideração a maturação biológica. Por isso que eles dizem a partir de 60. Mas é contraditório, claro. Tem pessoas que têm 65 anos e dão uma pisa. Dão uma pisa nos novinhos de 20. Exatamente, exatamente. Meu pai tem 86 anos e acho que dá uma pisa até em mim. Entendeu? De tão ativo que ele é. Pois é. Mas é por isso que é bem... depende, eu acho que depende muito da pessoa, mas só para registrar que eu não concordo, a partir do momento que o governo brasileiro colocou uma idade mínima além dos 60 para você aposentar, então aí tem que se considerar idoso a partir daquela idade. Então, assim, né? O professor Delvani, ele faz parte do projeto Histórias para Ensinar. Seja bem-vindo, Delvani, que é o nosso projeto aqui no Brasil, mas ele está lá no outro lado, quase do outro lado do mundo lá. Então, seja bem-vindo, muito obrigada, Delvani. Vamos para a quarta, hein? Eu tenho 12 perguntas. Vamos para a quarta. Vamos embora. Isso é porque eu selecionei, foi selecionado. As meninas selecionaram, porque vai sair perguntando, né? A Ironita disse, vou parar de trabalhar, amiga. Assuma meu lugar, Cacá, já tenho 64. Olha aí. Não, você fica aí, que você não tem 75 anos, 72 anos. Você tem vai mais 10 anos aí para trabalhar. Deus me livre se ela sair desse garé. Deus me livre. Quais os sintomas... Agora, isso é sério. Quais os sintomas presentes, né? Bem presentes, da ansiedade e da depressão na terceira idade? Boa pergunta. Fátima, eu tenho certeza que de todas as perguntas que estão aí, todas são importantes. Mas eu tenho certeza absoluta que esta é uma das mais importantes. Eu tenho certeza absoluta. Quem tem um idoso em casa, preste atenção, gente. Você que está assistindo, ou você conhece alguém que tem um idoso, uma idosa, preste bem atenção. Os sintomas clássicos, os sintomas que vão poder, como o Neto perguntou, né, diferenciar uma tristeza de uma depressão, aqueles sintomas que são da veia, sabe, são, primeiro, não é na ordem não, tá? Não é na ordem de importância não, eu vou citar aqui aleatoriamente. Tá, isolamento. Tá. Aleatoriamente. Isolamento. Veja, é natural que o idoso ele vá se resguardando e ele diminui a energia. Isso é uma coisa. Mas ele pode ler jornal, ele pode sair com o cachorro, ele pode ir a uma praia com a família. O problema é o contrário. É quando esse idoso não quer mais assistir novela. Gente, eu estou falando aqui de forma bem prática para que todo mundo possa compreender. De forma bem didática. Pelo fato de ser professor também, Fátima. Então, bem didaticamente. Aquele idoso que assistia muito televisão, parou de assistir. Aquele idoso que era apaixonado por futebol, parou de assistir. Aquela pessoa que gostava de ir à praia, não quer mais saber de sol de praia. O auto-isolamento expressivo é um sintoma característico da depressão na terceira idade. Segundo, diminuição expressiva do apetite. Uma coisa é o idoso, naturalmente, como demanda fisicamente menos energia, ele vai começar a comer menos, em menor quantidade do que o jovem. Isso é normal, né? O jovem que bate um prato de cuscuz, né? O idoso não vai bater um prato de cuscuz. É normal. O problema é quando o seu José, Dona Maria,
que era apaixonado pelaquele cuscuz com charque, ele não quer mais história com a charque nem com cuscuz. Ele só é um copo com água, é uma papinha, assim, sabe, forçado, mas não quer nada. Então, nós chamamos de anedonia. Anedonia. A falta de vontade, a falta de desejo, a quebra da perspectiva. Terceiro sintoma tem a ver com isso, Fátima, o discurso expressivo da morte. Aquele idoso que fala, se eu pudesse morrer agora. Queria eu 1000 vezes morrer agora. Por que o diabo não me leva? Peraí. Quando o idoso fala isso uma vez com raiva, é uma coisa. Porque às vezes o menininho arreta o Senhor, ele fala que o diabo te carregue. Isso é uma coisa. É verdade. É quando o idoso ou a idosa, ele fala constantemente. Aquele sentido negativo. Se eu pudesse votar. Se eu fosse jovem. Eu não sei dirigir mais. Eu sou um impotente. Eu não sou nada. Eu não sirvo para nada. Esse discurso repentino é um traço característico também da depressão. Quarto fator que eu vou atrelar, ansiedade. Ansiedade. Preocupação expressiva com o amanhã. Veja, seu José está com 60 anos, mas está em casa com uma dor de cabeça que não passa mais. E aí eu vou associar ao quinto sintoma, tanto na depressão quanto na ansiedade, viu? Insônia. Eu não consigo dormir. Meu filho. Hoje é quanto? Hoje é 20, hoje é 19. Meu filho, a conta vai vencer dia 30, meu filho. Mas eu já estou preocupado, meu filho. O bichinho não dorme hoje, não dorme amanhã, não dorme domingo, não dorme segunda. Ou seja, a preocupação com a conta que vai vencer daqui a 10 dias. Então, já está aperreando. O bichinho já não está comendo direito. Não quer saber de sopa, não quer saber de carne de boi, não quer saber de nada, porque ele está dormindo. Dor de cabeça expressiva, tontura expressiva, enjoos expressivos, insônia expressiva, não está conseguindo dormir, está aperreado, está preocupado demais. É um sintoma característico da ansiedade na terceira idade. Então, vamos lá. A gente tem... Antes de você fazer o resumo, deixa eu te fazer uma colocação. A pessoa que dor, a idoso, a ansiedade pode trazer dor fisicamente? Perfeito, perfeito. Nós chamamos isso de sintomas somáticos. Fátima, você trouxe um tema importantíssimo. Os sintomas Eu acho somáticos... que eu conheço alguém que é ansioso, viu? Tá aí bem rindo aí, ó. Tá bem rindo aqui, ó. Você acabando de rir aí, ó. Tudo que você falou, né? essa pessoa ó. A dona Rosalina Benzi aí, sabe? É minha mãe. Ela tá se acabando de rir, porque ela é isso aqui. O que você tá dizendo? Olha aí, seja bem-vinda, Fabiana, Rosa, pessoal que chegou agora, Joelma, todo mundo, sejam bem-vindos e bem-vindas. Boa! Gente, boa colocação, boa pergunta. Sintoma atípico, já diz a palavra, é aquele que não é característico daquele grupo. Por exemplo, muita artrose, muita dor na coluna. É um sintoma atípico para quem é jovem, criança e adulto. É um sintoma típico para essa fase. Da mesma forma que aquela tristeza, sabe? Aquela decepção relacionada ao trauma na hora, relacionada à paixão, relacionado a uma perda da energia do jovem, é também um sintoma típico na fase do idoso. Então, boa pergunta. No idoso, os sintomas somáticos
são mais fortes. Por quê, Dino? Porque soma é corpo. Transtorno somatoforme. Um exemplo, Fátima, uma classificação do Manual de Diagnóstico de Doenças Mentais. Aquela pessoa que, por exemplo, malha muito. Fátima, eu não sei se você já assistiu, ou alguém que está aqui nos acompanhando já assistiu um filme chamado Dragão Vermelho, que é daquela série do Hannibal, que é com aquele ator Anthony Hopkins. Se alguém aqui assistiu, vai conhecer. Primeiro é o Silêncio dos Inocentes, tá certo? Uhum. Segundo é o Dragão Vermelho. No filme Dragão Vermelho, existe um jovem muito musculoso que ele tem um transtorno de dismorfobia, Fátima. Ele enxerga, ele tem um defeito de nascença na boca. Aquele sinal que tem na boca, sabe? Aquele corte. Uhum. Então, ele se acha horrível. Ele se sente desconfigurado, desfigurado. Então, somatoforme, forma do corpo. É um transtorno. Quem tem dismorfobia muscular, quem acha que é defeituoso, quem acha que tem uma aparência defeituosa, mas é muito mais psicológico do que físico, isso caracteriza o transtorno somatoforme. No caso do idoso, o fato dele não ter mais a percepção visual como de jovem, o fato dele não ter a mobilidade psicomotora para dirigir, para correr como antes, se isso não é bem aceito ou trabalhado, é uma característica fundamental da depressão na fase idosa. Sim, no idoso é mais comum haver as questões somáticas. Nossa. O que são traços de personalidade? O que acontece na terceira idade e o que ele tem a ver com a depressão e ansiedade nessa fase da vida? Eu nunca havia te falado em traços de personalidade. Boa pergunta. Excelente pergunta. Vamos lá. Olha a resposta dela aqui. Eu não, por isso eu ouço música, eu bordo e gosto de sair. Não tô por causa do Covid. Muito bem, Rosa. Muito bem. Ei, ela já está entrando aí nas dicas. Nas dicas que as pessoas têm. Vamos falar sobre isso. Perfeito, perfeito. Primeiro, para falar sobre isso, Fátima, olha, eu acho que essa hora vai voar, viu? Me diga aí quanto tempo a gente está aqui. Eu tô sem noção de tempo aqui, viu? Tô sem noção de tempo. Nós temos 15 minutos. Eita, olha aí, ó. Não tem bronca, não. Eu acho que você vai ter que voltar, viu? Eu acho que vou voltar. Hoje, mas eu não posso, porque eu vou atender um paciente às 9h30. Mas próxima semana, se quiser, tamo junto. A parte 2. Vamos marcar. Já vamos deixar marcado no final. Perfeito. Então, doutor, vamos lá. O que são traços de personalidade? Perfeito. Vamos lá. Primeiro, eu tenho que definir o que é o transtorno da personalidade. Eu vou falar, gente, tudo em forma de exemplos, para que todos possam compreender, tá certo, Fátima? É a mania de professor, mania de ciências humanas, gosta de explicar tudo. Então, por isso que o pessoal pediu que você voltasse, porque você vai explicando de uma forma que eles entendem, né? Não é aquela forma teórica e aquela forma pesada. A gente vai conversando e eles vão entendendo isso, eles vão entendendo o que você está falando e depois eles vão fazer igual a minha mãe fez. Ela vai fazendo uma autoanálise das atitudes dela para saber se ela está encaixada. Até eu estou fazendo, você está falando aí, eu estou pensando o que me cabe, cada o que você está falando. Então, acho que é por isso que tá muito bom, tá ótimo. Para mim tá ótimo. Então, vamos lá. Eu estou aprendendo muito com você e com todos aqui. Estou aprendendo muito. Então, para mim é um prazer enorme. Coração para todo mundo aqui, ó. Coração. Aí. Vamos lá. A personalidade é aquilo que nos... Eu vou falar bem direta. É o que nos constitui como essência. Por exemplo, eu, Dino, eu gosto de ser simpático. Eu sou uma pessoa comunicativa. Eu sou observador. Eu sou uma pessoa que gosto de estar com pessoas.
eu gosto de ouvir, gosto de falar, gosto de compreender. Não me estresso facilmente. Eu gosto de dialogar antes de discutir. Então, isso é uma característica de mim, Dina-americana. Meu nome é Dina-América, tá? Dina é meu apelido. Então, isso é um traço forte que eu constituí desde a minha infância até os meus 18 anos. Vou situar agora. A personalidade de um ser humano, ela começa a se formar para muitos cientistas a partir dos 7 anos de idade. Por quê, Fátima? Porque a partir dos 6, 7 anos é que a criança já começa a interpretar as sensações que ocorrem em sua volta. A criança já consegue compreender o que é certo aos poucos, claro, aos poucos. Começa a aprender o que é certo e o que é errado. A criança começa a ter uma aptidão cognitiva para tentar entender aos poucos o que é uma atitude certa, o que convém, o que não convém. Então, a partir dos 7 anos, a criança já tem contato com os objetos, ela já consegue enxergar o mundo, ela já se diferencia do mundo e ela começa a aprender os valores normativos da sociedade. Até os 18. Dino, isso é marcante? Isso é fechado? Não. Tem pessoas que vão fechar a personalidade com 20, 21 anos. Tem pessoas que vão amadurecer com 16. Mas, no geral, para os cientistas, é a partir da transição da fase juvenil para a fase jovem que há a constituição da personalidade. Então, vamos lá. Ser calmo, ser alegre, ser comunicativo, não brigar, são traços, são aspectos da essência de Dino Rangel. Então, traço de personalidade são características firmes que constituem um ser humano. Tá claro, gente? Fátima. Tá. Por exemplo, uma pessoa que na adolescência costumava observar muito, costumava ajudar muito, ela é comunicativa, ela gostou de ler muito, então ela gosta de observar, ela gosta de se comunicar. Hoje ela é escritora. Então, essas características foram traços que marcaram Feri na sua adolescência e ajudaram a constituir a sua personalidade. Traço é característica, personalidade é a essência. Então, os traços da personalidade são aquelas características que foram construídas desde os 7 anos, que começaram, e que vai nos acompanhar a vida inteira. Não é isso? Perfeito. Em suma, então, sim. Nós podemos mudar, ou melhor, moldar. A gente pode moldar, melhorar ou piorar em certo traço. Mas, sim, de alguma forma, elas nos acompanham. A base, né? O base do traço da personalidade. A gente começa a formar o 7 e aí, com o tempo, a gente vai moldando aquilo, vai melhorando, não é isso? Perfeito. Em termos gerais, isso. Dos 7 aos 18. Eita, olha a hora, né? A hora tá avançada. 10 para as 9. 10, não, mas eu tô controlando aqui. Obrigada, Júlia. Tá bom. Então, tá, esse traço de personalidade tem a ver com depressão e ansiedade na terceira fase. O que ele tem a ver com os nossos traços? Boa pergunta. É isso que eu iria falar agora. Veja, vamos supor que Dona Josefina, não sei nem quem é, viu? Dou um exemplo aqui. Dona Josefina seja uma mulher que ela seja, como posso dizer, ela é muito inquieta, impaciente, ela responde na tora, na cara. Ela é uma pessoa que de pavio muito curto, ela é uma pessoa que se estressa facilmente, ela é uma pessoa que não espera, ela responde automaticamente. Bom, para a psicologia e também para a psiquiatria, é
essas características de Dona Josefina, elas podem ter começado na fase infantil. Por quê? Josefina, por exemplo, Fátima, foi uma criança que apanhou muito dos pais, foi uma criança que os pais rejeitaram, os pais menosprezaram. Possivelmente, Josefina pode ter sofrido algum abuso de algum tio. Josefina pode ter vivido em um lar conturbado. Josefina pode ter sofrido bullying, ou seja, algumas características, alguns fatos, alguns acontecimentos que ao longo da constituição de Josefina, ao longo da fase infantil, jovem, adulta, pelo fato dela não ter buscado uma ajuda, dela não ter ido ao psicólogo, ao psiquiatra, dela não ter desabafado, buscado ajuda, ajudou a constituir depressivamente, porque Josefina também é uma pessoa que quer ficar isolada, não quer ver ninguém. Então, isso pode ter contribuído para o traço de personalidade de transtorno depressivo de Josefina. Então, é importante dizer que a personalidade, ela não se constitui na fase adulta e idosa. Ela se constitui na fase infantil e juvenil. Doutor, deixa eu te falar, tem um monte de pergunta aqui ainda sobre fatores ambientais, locais, fatos encadeados, né? Por que a depressão e a ansiedade têm se tornado cada vez mais comum? Qual a relação entre ansiedade, depressão e desesperança entre os grupos de idosos? Como a presença da família ou a mudança de hábitos podem influenciar positivamente nessa época da vida e o que podem e devem fazer nos casos citados acima? O que seria um envelhecimento saudável na sua visão e quais suas considerações finais? Nós temos 5 minutos. Então, antes da gente... vamos colocar que a gente tenha 10 minutos se o Instagram não derrubar, tá? Olha, nós temos... Sugestão. Se o pessoal concordar, e se você concordar, na próxima terça-feira ou na próxima livre, a gente pode fazer o segundo tempo. Vamos deixar isso que eu ia falar agora. Nós vamos continuar essa conversa na terça-feira da semana que vem. Né? Pronto, porque perfeito. São muitas perguntas, então não tem como a gente encerrar isso daqui. Mas, de qualquer forma, antes do senhor fazer uma consideração para fazer um resumo da nossa conversa hoje, que eu não quero terminar, nós vamos continuar na terça, eu queria que o senhor fizesse, então, um resuminho de tudo. E eu, de antemão, já estou lhe agradecendo novamente, agradecer todas as pessoas que estão presentes aqui conosco. Se vocês tiverem alguma pergunta, façam, ou ponderações, façam durante a semana. Na terça-feira nós vamos estar aqui. Não precise ficar me desesperado no meu direct, que se ele tiver que vir mais vezes, a gente vai esgotar esse assunto o tanto que vocês precisarem e quiserem. Eu tenho certeza que essa disponibilidade ele vai ter com a gente. Então, vocês podem ficar muito tranquilos, né? E vão fazendo as perguntas pelo direct e a gente vai conversando. Porque da outra vez, quando a gente desligou, eles ficaram assim, mas não deu para falar tudo. Porque tem idoso. Porque tem criança que não sei o quê. E a depressão com as crianças que são especiais. Até essa pergunta fizeram. Faz aí uma live com as crianças especiais que têm autismo, que tem Down, que tem as outras síndromes, se elas têm depressão. Não sei o que. Eu falei, gente, foi muita enxurrada de perguntas que eu precisei até selecionar algumas, né? Tudo bem. Então, Fátima, se eu faço suas considerações finais. Pronto, posso deixar minha rede social aqui pro pessoal? No WhatsApp, profissional? Pode, deve. Fique à vontade agora. Pronto, vamos lá.
Gente, nós debatemos hoje sobre a questão inicial da depressão e ansiedade na fase idosa, né? Nós falamos que o que diferencia a depressão da tristeza, a tristeza está inserida como um sintoma da depressão. Mas estar triste não significa estar depressivo. Nós damos exemplo aqui, né, rapidamente, do jogo de futebol. Você pode se entristecer por um acontecimento hoje. Isso é tristeza. É normal. Gente, olha pra cá. Ter ansiedade, ter medo, ter amor, ter uma raiva é normal. São sentimentos e emoções normais. O problema é quando são constantes e começam a afetar psicossocialmente o ser humano. Então, é isso que diferencia. Segundo, ansiedade tem a ver com expectativa. Está muito ligado ao amanhã. A depressão está muito ligada ao ancorado, ao passado. Essa é a principal diferença. Isso, depressão está muito ligada atrás, não progredir. Ansiedade é a conta de luz que vai vencer no Natal e você já está pensando, ah, meu pai, como é que eu vou comprar aquele Chester, o Chester do Natal, aquele galeto. Então já está preocupado com o Chester do Natal. Então isso é ansiedade, tá certo? Bom, as principais sintomas que vão diferenciar, né? Que vão diferenciar, por exemplo, a fase juvenil da adulta para a idosa é a questão muscular, é a questão corpórea, são os sintomas somáticos. Insônia, isolamento expressivo, anedonia, falta de vontade, falta de comer, expressividade negativista, negatividade o tempo todo e falta de aceitação em relação à questão, né, do presente, do ser idoso. Então são características fundamentais que podem caracterizar uma depressão ou uma ansiedade na fase idosa. Eu não sei quanto tempo nós temos, então eu vou passar aqui logo aqui para vocês. Gente, eu quero agradecer de coração a todos vocês. Quero pedir desculpa, esse é meu jeito mesmo, né? Eu sou professor, sou psicólogo, então é alegria, a gente tenta, passamos por dificuldades, mas olhar para frente, acreditar, como já dizia o grande Renato Russo, quem acredita sempre alcança. Já dizia o grande Raul Seixas, né? Tente outra vez, tente sempre. Se você tentar, você vai alcançar. Então, é com essa alegria que eu agradeço a todos de coração. Peço desculpa por algo, sim, em minhas redes sociais. Bom, o meu Instagram pessoal é Dino Rangel 2018. Mas o meu profissional é este aqui, de Medeiros, _psicologia. De novo, de Medeiros, _psicologia. E o meu WhatsApp profissional, Recife, 819 9732 2355. Repetindo, 81 DDI Recife 99732 2355. De Medeiros _psicologia, o meu pessoal Dino Ranja 2018 e o meu Zé profissional 9732 23. Doutor, pede para a pessoa que está aí administrando o seu Medeiros _psicologia, colocar o telefone do seu WhatsApp para ficar fixo. Pronto. Aí nessa interrogaçãozinha. Pede para ele escrever antes da gente terminar a live, porque aí, aonde a live for, já está. Coloca rapidinho aí. Isso, muito bem. Muito bacana a pessoa que está te auxiliando. Pronto, então, aqui, gente, olha aqui. Pronto, perfeito. Esse é meu WhatsApp profissional e esse é meu Instagram profissional, tá certo? O pessoal Rangel 2018. Bom, agradeço, Fátima, de coração. Agradeço a todos. Forte abraço e até a semana que vem, né, Fátima? Para mim é um prazer enorme. Gente, muito obrigada pela presença de todo mundo. Obrigada, doutora. Obrigada, pessoa que está aí por trás, Graciliano. Obrigada às pessoas que passaram por nós aqui. Eu vou deixar também um abraço para aqueles que vão ver, vocês que ainda vão ver os nossos vídeos.
eu quero deixar aqui que nós temos um vídeo anterior que deu origem a esse de hoje e que teremos, pelo meu entender, mais 1 ou 2 vídeos se continuar dessa forma, com esse tanto de perguntas, com o doutor e até a disponibilidade dele. E agradecer também, deixar porque as professoras estão reclamando. Então, eu quero deixar aqui o meu abraço e o meu e de todo mundo da equipe do Projeto Histórias para Ensinar, o do doutor também, a todas as professoras, diretoras, profissionais da educação, psicólogos, pedagogas lá do interior do Brasil e onde esse vídeo chegar, essa live chegar. Receba o meu abraço cheio de luz e de gratidão a todos. Obrigada, doutor. Boa noite e até a próxima. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não quer encerrar, não. Não apareceu aqui para encerrar, não. Tchau. Tchau, gente. Eu vou pronto.